Coaches da Água é um programa para profissionais de educação física que lidam com os esportes de água. Tanto surf, invadiu surf, todos body surf, everything na água, inclusive canoa. E hoje a gente está aqui com o Cauê para falar. Ele é profissional de educação física, eu também, e a gente vai trazer à tona aqui essa conversa para entender um pouco a importância da educação física, do profissional de educação física hoje na canoa. Cauê, conta para mim, por que é tão importante hoje ter um profissional de educação física liderando uma base? Boa, perfeito. Cara, a gente está lidando com um esporte milenar, né? No Tahiti, todo mundo rema. É mais ou menos como o futebol aqui no Brasil. Então os técnicos, eles têm gente para testar. Eles vão testar o que vai funcionar, o que não vai. E se o cara se lesionar, tira, chama outro. E na base da tentativa e erro, eles chegaram hoje na técnica deles. E os tahitianos são insuperáveis. Aqui no Brasil a gente não tem essa mesma realidade, entendeu? Eu não vou me dar o luxo de ficar testando treino até machucar um aluno. Então a gente tem essa missão de traduzir esse conhecimento empírico dos polinésios para uma forma didática, para a gente poder aplicar com maior segurança nos nossos alunos. Isso falando de treinamento. Mas se você falar de aula mesmo, um profissional de educação física vai poder se comunicar melhor com o seu aluno. Sabe? Toques bestas assim, estende o cotovelo, levanta a postura, rotaciona o ombro. Um professor, um instrutor de canoa que não tenha esse linguajar, que é o básico que a gente aprende na faculdade, ele já vai ter dificuldade em se comunicar com o seu aluno. Em passar, ele pode saber remar, mas saber passar isso para o aluno, essa didática, nem todo mundo tem. Até o próprio conhecimento corporal, né? Porque a gente estuda anatomia, fisiologia, biomecânica. Sim. A gente tem todo um embasamento na faculdade que é um start para a gente entender o corpo e a gente aprender a técnica, a movimentação, como passar, né? Hoje eu vejo um crescimento no Brasil gigante do VAR, inclusive uma coisa que não tem mais volta, né? Os profissionais de educação física tocando bases, né? E estudando, sim, né? Sim. Você vê pessoas como o Hall e o Thiago do Sou, que entraram no curso de educação física, pessoas que não têm educação física, mas usam de treinamento, contratam serviços. A gente está num caminho saudável para isso ou a gente ainda está um pouco distante do ideal, ou a gente tá compreendido que isso é importante cada vez mais, né? Não. Infelizmente, assim, olhando o cenário geral do Brasil, eu vejo com preocupação. O crescimento desordenado, a gente está a um passo de ter um acidente bem grave no Brasil. Bem grave. Já tivemos. É que esses acidentes, eles não se alastram, não viralizam tanto assim, né? E acontece, né? A gente sabe o que está acontecendo, né? E o profissional de educação física, lógico, ele vai diminuir muito o risco. Ele pode ter um acidente? Pode, mas os riscos diminuem muito, né? Algumas pessoas colocam conhecer as regras náuticas, né, o arraiz amador, como algo mais importante do que a educação física. E eu não vejo dessa forma, porque a gente está lidando com pessoas. Sabe? O cara que dirige a barquinha, ele tem um arraiz ali, ele sabe as regras náuticas, mas ele não sabe necessariamente lidar com pessoas. Essa é a parte difícil. Você entender a dor do seu aluno chegar e falar, pô, eu tô com uma dor nova aqui, e você tentar pesquisar e entender o porquê da dor e tentar resolver para ele. Claro. Entendeu? A gente tem uma solução, será, para essa mudança, essa profissionalização? Assim, o que será que é possível a gente colaborar, né, nesse bate-papo para poder fazer
a galera refletir um pouco sobre esse lado tão importante? Essa é uma briga já antiga, né? Muitas pessoas ainda insistem que educação física não é importante e criam inúmeras desculpas para isso, né? E eu vou ser franco, assim, eu passei 10 anos dando aula sem ter educação física, eu ainda não tinha o meu clube, e quando eu fui abrir meu próprio clube, aí eu decidi fazer educação física. E eu fui resistente por algum tempo. O que eles vão me ensinar na faculdade? Porque na faculdade não tem aula de canoa. Só que o conhecimento que eu aprendi na faculdade agregou tanto ao que eu já sabia sobre canoa, que melhorou muito minhas aulas, né? E é isso que as pessoas que estão de fora não veem. Eles acham que, eu vou lá na faculdade aprender sobre futebol. Realmente, eu acho que a carga a carga horária da faculdade pode melhorar, entendeu? A gente pode passar menos tempo com um quarteto fantástico, né? Futebol, handebol, vôlei e basquete, e ter uma abertura maior para esportes como o surf, como a canoa, beach tênis, enfim. Isso não dá para negar. A faculdade precisa melhorar. Mas existe o outro lado. Você aprender sobre treinamento físico, didática, biomecânica, isso não tem preço. Isso dá um suporte para o dono de clube ou o profissional que está tocando, né, junto com os instrutores, sim, sim. É muito grande, né? A gente vê uma Niterói hoje, né, um Niterói com o Rio de Janeiro, uma expansão gigante, milhões de clubes, um do lado do outro, né, quase 38 clubes ali, só em Charitas e a Praia de São Francisco, e eu vejo que cada vez mais as bases estão contratando os profissionais e estão fazendo, né? Não tem volta esse caminho, né? Não tem volta, né? A gente voltar e vai ser um diferencial, né? O clube que tem um profissional de educação física liderando. O que você acha das pessoas que estão passando treinamento e não são profissionais de educação física? Estão reproduzindo o que já foi feito só, né? Sem pensar no porquê, né? Eu acho que o futebol brasileiro foi muito assim, por muito tempo, até que chegaram lá o pessoal da Europa, né? Com muito embasamento científico e teve uma superação, né? E hoje o futebol brasileiro está se modificando, né? Claro. Então eu acho que é muito por aí, né? A gente está reproduzindo o que foi nos ensinado há 20 anos atrás. Eu vejo gente usando técnica muito antiga, muito antiga. Tem muita gente que chega no meu clube, pessoas que vieram de outros clubes, com remo minúsculo. Não, porque eu aprendi a remar assim, mas eu sempre tive muita dor na lombar. Aí você fala, não, pega um reminho mais alto, rema assim. Caramba, não tô mais sentindo dor. Quer dizer, as pessoas não pensam por que se rema daquele jeito, apenas reproduzem. Não, eu aprendi desse jeito. E ponto. E vai para frente. E o profissional de educação física, não, ele vai se perguntar, ele vai tentar entender a dor do aluno. Vamos tentar comparar com o que está sendo feito lá de mais novo e trazer para cá, porque está tendo um movimento lá fora também. Tá? O Tupuria é um grande exemplo, um grande remador, mas que também está trazendo esse lado científico para a canoa, ele está estudando pra caramba. A Austrália já tem curso para professores de canoa, a Califórnia, o próprio Tahiti tem curso para professores de canoa. Uau! Interessante isso que você está falando, porque você vê que há uma expansão internacional em relação a isso. Eu, quando fui procurar o Tupuria, eu fui ver onde ele estudou, porque eu achei fantástico, eu achei a faculdade que ele estudou, achei o curso que ele fez. A única coisa que eu não fiquei feliz é que não tinha online. Que é muito presencial, assim, apesar de alguma carga horária conseguir executar online, mas ali você não consegue acessar esse tipo de conteúdo. Você está falando muito de base científica, né? Então acho que a base científica, ela nos últimos 10 anos, para todos os esportes, mudou demais, né? Sim. Dos últimos 15, 10 anos, a gente tem muitos papers falando de estudos de diversos assuntos. Então, tudo evoluiu demais, então não dá pra gente ficar, como você falou, com as questões antigas. Tudo mudou.
E a gente tem que seguir, aí é o diferencial do profissional de educação física, que entende das cargas, entende das demandas energéticas, entende de periodização, entende da pausa, estuda o sono. Sim, sim. Então, é um grande diferencial, sim. A canoa está crescendo e está merecendo mesmo cada vez mais esses profissionais, né? Cara, é um bate-papo interessante, né? A gente falar sobre a importância do profissional de educação física nos esportes de água. E, cara, quem será que aqui podia gerenciar ou organizar de uma forma mais abrangente para os clubes a CBVA, Confederação Brasileira de VAR, as federações, os clubes, como que as associações, como que será que a gente consegue tocar nesse assunto para ele poder andar? O ideal seria a CBVA, né, ter essa regulamentação de quem pode dar aula. Porém, a gente sabe, a CBVA é um trabalho voluntário, a galera faz o seu melhor lá, então não sobra tempo, às vezes não sobra tempo, não sobra energia para você gerir um campeonato brasileiro de maratona, de sprint, levar a galera para os mundiais e ainda ter que regulamentar os clubes. A gente sabe que não é uma realidade, não tem como. Precisaria de mais gente se doando, trabalhando voluntariamente na CBVA para a gente conseguir ter o melhor dos mundos. Então, infelizmente, cai na consciência do cara que vai abrir seu clube. Porque a gente fala assim, o aluno ele vai procurar o melhor clube possível. Mas é aquela cidadezinha que só tem 2 clubes, que está no início. Como Itajaí, por exemplo. Acabei de voltar de Itajaí, tem 2 Então, máximo. às vezes, é aquilo que tem, entendeu? Aquela pessoa que abriu o clube, ela tem uma formação ideal? Ela se preparou para aquilo? Entendeu? Aqui em Santos, Niterói, por exemplo, ok, o remador ele tem opções, ele pode escolher. Mas nem sempre escolhe também, porque às vezes não sabe, não entende. Claro. Né? Claro. É muito interessante, porque aí a gente tem que fazer uma força-tarefa para isso, né? Talvez. Força-tarefa de uma comunicação entre CBVA e federação e clubes, gestores de clubes, donos de clubes, né? Para poder ter discussões sobre isso, né? Só que aí o que eu vejo, o problema são os interesses, né? Sim, sim. Aí a gente vai bater de frente com coisas que o esporte ainda é muito amador, né? Infelizmente. Apesar de ter evoluído, a gente vê campeonatos com 1000 atletas, o nível técnico aumentando, mas a gente ainda está engateando, né? Temos que ter paciência. Cauê, é sempre bom falar com você. Aquela mensagem final para essa turma que está assistindo aqui sobre esse assunto tão importante. O que você diria para essa galera que está começando a remar, para essa galera que está procurando um clube, para essa galera que está procurando evoluir muito dentro da canoa polinésia? O que você entrega aqui para esse pessoal? A opinião é muito pesada, então vamos ouvir o que ele tem para falar. Galera, eu acho que assim, a filosofia da canoa já diz que a gente deve se doar muito uns pelos outros. E não é só o aluno que tem que se doar no seu treinamento, o professor também, né? O professor tem que fazer o melhor pelo seu aluno, tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Como é que eu vou ser o melhor professor possível para os meus alunos? Eu me pergunto muito isso, sabe? Eu tento sempre estar estudando, sempre estar trazendo algo de novo para os meus alunos, porque é a minha missão, não é apenas o meu ganha-pão, sabe? É meu propósito, é o que eu quero fazer. Compartilhar ao máximo. Compartilhar com eles. Então, estou sempre estudando. E para quem está começando agora, procure observar bem o perfil dos clubes, né? Tente se informar sobre a formação dos professores, né? Não o histórico, né? O histórico, né? Histórico. Hoje eu considero que a formação ideal do professor de canoa seria a educação física, o conhecimento de mar, o arraiz amador, e o conhecimento específico da cultura e da canoa.
Porque quando a gente fala de conhecimento específico da canoa, não é apenas a cultura, a história, mas saber regular uma canoa, saber os procedimentos de segurança de uma canoa no mar, Cuidar da canoa. cuidar da canoa. Nem todo mundo sabe. Tem Eu gente que dá concordo. aula e não sabe. Interessante. Muito bom. Cara, esse bate-papo aqui com esse cara vai estar aqui as descrições aqui para vocês procurarem ele aqui em Santos, para vocês irem remar com ele, se vocês estiverem afim. Eu acho que vocês devem vir. E ele tá indo para dar uma aula agora. Valeu? Então a gente fica por aqui. Até o próximo Coaches da. Valeu, galera. Aloha.